Questão 56 do capítulo 3. Uma mangueira de água é usada para encher um grande tanque cilíndrico com diâmetros D, está aqui na figura, e altura 2D. O jato de água sai de mangueira a 45 graus acima da horizontal, a partir do mesmo nível da base do tanque. Esse ângulo não vai mudar na questão, vai ser só 45 graus mesmo. E está a uma distância de 6D, está aqui a figura da questão. A figura não tem esse traço vermelho e azul, a figura é assim. O traço foi eu que fiz porque vai pedir a velocidade mínima e a máxima para que a água caia dentro do tanque. Então, para que intervalo de velocidades de lançamento, V0, a água entrará no tanque. Despreza a resistência do ar e expresse sua resposta em termos de D, essa distância, e G. Então, em vermelho é a velocidade inicial mínima para a água cair dentro do tanque, em azul a máxima. Então, primeiro eu vou decompor essa velocidade aqui em x e em y, porque eu vou ter que trabalhar de forma independente nos eixos para encontrar uma informação no x e substituir na função horária em y, porque eu posso obter essas duas equações, uma em x e uma em y. E o que eu vou ter nessas equações, por exemplo, aqui para o tratamento na velocidade mínima, essa daqui em vermelho, eu vou ter V0, x0 vai ser 0, porque já vou explicar aqui as coordenadas. Vou obter V0 e t. Também no y, eu vou obter V0, vai ser um V0y, mas dentro do V0y aparece também o V0 do vetor. E eu também vou ter um t. Então vou ter duas equações e duas incógnitas. Por isso que eu preciso trabalhar nas duas para resolver. O que eu quero é o V0. Então preciso de duas equações com V0. São as duas primeiras que eu pensei em trabalhar. Vx é igual a... Como o ângulo está sendo contado a partir da horizontal, V0 cosseno θ. Acontece que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vy vai ser V0 seno θ. E o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E deu igual, Vx e Vy. Então, em x, eu tenho um movimento uniforme. Porque não tem nenhuma aceleração na decomposição da velocidade. Em x, o movimento vai ser uniforme. E em y vai ter aceleração gravitacional. Vai ser um movimento uniformemente variado. Agora, quando eu for trabalhar nessas equações horárias, eu preciso da distância em que eu vou trabalhar, porque colocando a distância na equação, eu tenho um tempo específico para que aquela distância seja atingida. Então eu posso ir para a equação em y, nesse mesmo tempo, nessa mesma coordenada. Então eu fiz dessa forma, coloquei a origem do eixo aqui, dos dois eixos, x e y. Então aqui é o ponto 0, 0. Como a equação fala que a partir do mesmo nível da base do tanque. Essa parte de cima aqui do tanque, para a velocidade mínima, tem localização 6D no x e 2D no y. A localização do ponto aqui para a altura máxima tem 7D no x e 2D no y. Então, o que eu vou fazer aqui em x, para trabalhar com a velocidade mínima, né? Eu coloco a função horária e o x0 é 0, porque começa daqui. E o Vx é V0 raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a equação que descreve o movimento na horizontal. Agora, eu vou calcular o tempo de voo do ponto de lançamento, da origem, até... Aqui eu estou trabalhando na velocidade mínima, para obter a velocidade mínima. Até 6D, 2D. Por causa disso aqui, 6D, 2D. Então, eu vou pegar a trajetória que parte daqui e chega aqui. Com isso, vai ter um tempo específico que vai me fazer chegar no 6D. Então, coloca aqui 6D. Então, vai ter algum tempo que faz isso. Eu isolo o tempo e eu encontro isso daqui. Então, se eu avaliar esse tempo nessa equação, em x, é o tempo que levou para se deslocar até 6D. Acontece que esse é o mesmo tempo que leva para o deslocamento em y, de 0, 0 até 6D, 2D.
tem, na verdade, duas localizações com altura 2D. Então, se eu traçar uma reta aqui, vai ter um ponto aqui e outro aqui com essa localização em Y 2D. Mas o tempo aqui é menor, é outro tempo, eu nem mexi com isso. O tempo que eu encontrei em X foi para chegar em 6D. Então vai ser uma resposta única para chegar aqui. Então agora eu vou trabalhar em Y. É a função horária do movimento uniformemente variado. A aceleração é menos g, por causa do sentido de crescimento do eixo que eu adotei lá em cima. A posição inicial é 0. Esse 0 aqui. Então substituo V0y, que é V0 seno de θ. O θ é 45 graus. Então V0 raiz de 2 sobre 2. O t é aqui da equação mesmo. Menos 1 meio de gt quadrado. Agora, isso daqui é importante porque nessa equação eu tenho V0, que eu não conheço. Tenho V0 e t. A questão já me pediu para deixar em função de g e de d. Aqui, g e d. Então, aparecendo g e d na resposta, isso não é um problema, é desejável. O que eu faço então é avaliar essa equação nesse tempo, o tempo que eu encontrei aqui. Porque fazendo isso, quando eu colocar o y avaliado nesse tempo, eu sei que isso daqui é igual a 2D. É a altura, a distância que vai me dar em y. Então 2D, ao substituir onde tem o tempo por 12D sobre V0 raiz de 2. Então 12D, V0 raiz de 2, aqui onde tinha o tempo. E aqui onde tem o tempo ao quadrado. Faço as simplificações. E quando eu desenvolvo aqui, nessa equação já tem V0, G e D. E mais nada que eu não saiba. Então daqui eu já posso isolar V0 e encontrar a velocidade mínima para resolver essa parte da questão. Então, isolando aqui, o V0 é igual a 3 raiz de G vezes D. Essa daqui é a velocidade mínima dessa trajetória aqui em vermelho, para cair água dentro do tanque. Agora, para a velocidade máxima dessa daqui em azul, o procedimento vai ser o mesmo. Começo com a função horária da posição no movimento uniforme, em x. Então, V0 raiz de 2 sobre 2. O ângulo não muda durante a questão. Agora, o tempo de voo é de 0, 0 até essa coordenada aqui, 7D, 2D. Que agora é a máxima. Substituo o x de t, que vai ser o tempo que leva para chegar até 7D. Então, substituo por 7D, igual a V0 raiz de 2 sobre 2 vezes t. Isolo t, encontrou esse tempo aqui, que é o tempo de voo, até chegar no x igual a 7D. Então, da mesma forma, monto a equação da trajetória em y. O y0 é 0. A aceleração continua sendo menos g, porque a aceleração está contra o sentido de crescimento do eixo. Mesmo quando a aceleração passar pela altura máxima e começar a cair, a aceleração continua sendo negativa. Ela não acompanha a direção, o sentido da velocidade. Eu tenho que olhar só para o sentido de crescimento do eixo para dizer se a aceleração vai ser positiva ou negativa. Então, aqui eu faço novamente a avaliação dessa equação no tempo que leva para chegar até o 7D. Então, o 7D em x, que é o 2D em y, até nessa coordenada. Então, quando eu vou avaliar a equação em y, nesse tempo, ela vai me retornar 2D, vai ser essa altura. Então, substituo onde tinha t por esse tempo aqui. Aqui também tinha t, e eu substituí por esse tempo. Agora eu desenvolvo e chego numa equação que só tem d, g e v0. Então, novamente, só preciso isolar v0 para encontrar 3,13 vezes raiz de g vezes d. Essa daqui é a velocidade máxima que a água pode ser atirada para cair dentro do tanque. E essa daqui é a velocidade mínima. Então, foi tudo expressado em termos de d e de g. Aqui em g e d, e isso completa a solução da questão.